e é muito bom retornar para mais um ano de caminhada com vocês. Pedi essa oportunidade ao pastor Ival também de dar um retorno para a igreja acerca do nosso netinho Pedro, por quem muitos aqui oraram. Pela graça de Deus, depois de 102 dias no CTI, ele teve alta no dia 10, já tem 15 dias que está em casa, e nós cheios de esperança de que Deus completará a obra na vida dele. Gratidão a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Números, capítulo 12. Números capítulo 12, versos de 1 a 16. Está escrito assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Eu quero conversar um pouco com os irmãos hoje sobre o tema: como lidar com conflitos na família. Alguma vez a sua família já teve conflito? Será que a minha é exceção? Eu não vou falar de uma coisa muito estranha, muito distante, improvável. Arão e Joquebede tiveram 3 filhos: Miriam, Arão e Moisés. Miriam mais velha, Arão o filho do meio, 3 anos mais velho que Moisés, e Moisés o caçula. Eu fico imaginando o privilégio daqueles pais, Arão e Joquebede, porque os filhos deles foram líderes da nação.
Eles entregaram uma nação, aqueles que haveriam de ser ícones de uma vida piedosa, de uma grande liderança. Moisés, muito especialmente, foi levantado por Deus como libertador de Israel. Moisés foi o grande legislador. Moisés foi o grande intercessor. Moisés foi o grande mediador. Moisés foi o grande profeta. Moisés foi o homem que Deus levantou para conduzir aquele povo rumo à terra prometida. Mas aí surge um conflito familiar. E o conflito familiar foi porque Moisés se casou com uma mulher chamada Cusita. Aquilo foi apenas o gatilho para Arão e Miriam exporem um problema que estava lá latente, mas real, que era exatamente um conflito interno de liderança. Questionam a autoridade de Moisés. Acham que Deus deveria também falar por eles, e não apenas por meio de Moisés. E dessa maneira diz a Bíblia, o verso 1, que falaram contra Moisés. E a razão está no verso 2. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Bom, aqui então entra o problema do conflito familiar. Irmãos, líderes, usados por Deus, e de repente surge dentro da família ciúmes, competição, briga por espaço, não reconhecimento de autoridade. E ao se insurgirem contra Moisés, eles estavam na verdade se insurgindo contra o próprio Deus, quem havia estabelecido Moisés como líder. Então eu extraio do texto algumas lições que passo a compartilhar. Primeiro, conflitos familiares surgem até nas famílias mais piedosas. Talvez você entre em angústia de alma porque sua família é uma família piedosa. E às vezes até na sua família os conflitos também surgem. Talvez, irmãos, os maiores dramas que nós vivemos na vida não vêm de fora, vêm de dentro. As dores mais profundas da alma não são dos estranhos, são dos de dentro de casa. Quando alguém fala mal de você, porque não conhece você, porque é distante de você, ou porque é inimigo seu, não dói tanto. Mas quando alguém da sua família, sangue do seu sangue, se levanta contra você, fala mal de você, critica você, se insurge contra a posição que Deus lhe deu, certamente isso mexe profundamente. Arão e Miriam estão atacando Moisés com a espada da língua, estão difamando Moisés, estão atentando contra a sua reputação. Qual a motivação? Rebelião. Qual o problema? Disputa de autoridade, ciúme espiritual. Agora preste atenção que é possível espiritualizar a inveja. Estão fazendo uma crítica, e na crítica deles, eles parecem que têm razão. Moisés se casar com a mulher Cusita, está errado, diziam eles. Mas a motivação para criticar Moisés era ciúmes. Era dizer que Deus falava com eles também, que eles deviam ter o mesmo status de liderança que tinha Moisés. E aí chega o primeiro ponto. Você conhece alguma família piedosa que tem problema também? Lá na sua casa tem também?
Às vezes irmão se levanta contra irmão. Como Davi enfrentou Eliabe, talvez o maior crítico que você enfrenta está dentro da sua casa. Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Conflitos familiares, preste atenção nisso, são observados atentamente por Deus. Olha o versículo 2. Está escrito assim: o Senhor o ouviu. Ouviu o quê? As críticas que Arão e Miriam fizeram a Moisés. Em outras palavras, a inveja, o ciúme, a insubmissão, dentro do recesso do lar, dentro da tenda, entre quatro paredes, vazou. E vazou até o céu, e chegou até Deus. Aquilo que se comentava nos bastidores, rebombou nas alturas, e chegou até os ouvidos de Deus. Então preste atenção nisso, aquilo que acontece dentro da nossa casa, com a porta do quarto trancada, sem espectadores, sem plateia, fora dos holofotes, está sendo ouvido por Deus atentamente no céu. Isso nos ensina a sermos mais cautelosos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Porque o problema aqui é que Miriam e seu irmão Arão estão questionando não apenas a liderança de Moisés, mas estão questionando a soberania de Deus. Eles são rebeldes e insubmissos, e não apenas contra o irmão, mas contra o próprio Deus, quem constitui o irmão como liderança. O problema desses dois é que eles não aceitam a vontade de Deus e se rebelam contra a autoridade de Deus. Terceira lição: Deus se agrada em encontrar um coração manso em meio às acusações mais pesadas. Olha o verso 3 comigo. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que eu acho interessante aqui é que o destaque da mansidão de Moisés não é assim aleatório, não. O Moisés é chamado de manso quando ele está sendo alvo de acusações. Ele é manso quando alguém da casa dele está questionando a autoridade dele. Ele é manso porque, tendo oportunidade de se defender ou de contra-atacar, ele se cala. Diante das acusações de Arão e Miriam a Moisés, não há uma palavra sequer de Moisés na sua defesa. Isso é mansidão. É por isso que Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas o que é mansidão? Mansidão não é ser fraco. Manso não é ser frouxo. Mansidão é poder sob controle. A palavra manso na língua grega era a palavra usada para o adestramento de animais. Você pega, por exemplo, um cavalo lá no campo, ninguém deve montar nele sem que ele primeiro seja adestrado. Quando esse animal é adestrado, ele não perdeu a sua força, ele continua com a mesma força, mas agora ele está debaixo de controle, de comando. Até uma criança pode montar em segurança. O manso é aquele que, tendo o poder de reagir e de forma violenta, não o faz. Não porque é fraco, mas porque tem controle sobre a sua força. É por isso que diz a Bíblia que Deus enaltece Moisés, destaca a mansidão de Moisés, porque dentro da sua casa tem um conflito, dentro da sua casa tem ataques, dentro da sua casa tem críticas, dentro da sua casa tem acusações, e ele, sendo alvo dessas acusações, não reage.
no sentido de pagar o mal com o mal, nem mesmo de se defender. Portanto, quem sabe que Deus o chamou, não precisa se justificar diante dos homens. Deus defende aqueles que descansam nele. A autoridade de Moisés não estava na opinião dos outros. A autoridade de Moisés estava no fato de que Deus o havia levantado como líder daquele povo, daquela nação. E quando os seus irmãos questionam isso, eles estão questionando a própria autoridade de Deus, que havia constituído Moisés como líder. A Bíblia nos ensina que devemos imitar Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, nos conflitos da sua casa, não tente levantar a voz, não tente agir com violência, não tente criar uma guerra maior ainda. Entregue essa causa para Deus. Seja manso. Deus sabe lidar com isso. Você e eu não sabemos. Quarta lição do texto. Deus defende aqueles que, por mansidão, não se defendem. Versos 4 a 8. Olha o que acontece aí. Versículo 4. Deus chama os 3 irmãos à tenda da congregação para uma cariação. Olha o que está escrito. Logo o Senhor disse a Moisés. Eu gosto da expressão logo. Deus não deixa a coisa azedar. Problemas de conflito na família não podem ficar se adiando, postergando. Tem que resolver. Logo. E quem toma a decisão de resolver o problema, logo é Deus. E olha o que Deus faz. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Deus não falou por quê ainda, só está chamando. Vem cá, preciso bater um papo com vocês. Vamos lá para a tenda. Por que a tenda? A tenda era o local onde a nuvem de Deus descia. Quando a nuvem de Deus descia sobre a tenda, significava Deus está presente. Deus está ali. E então Deus chama os 3 à tenda. Olha o verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Agora o Moisés está fora. Agora é um confronto. Agora Deus está tratando com os rebeldes. Chamou Arão e Miriam. E está escrito o seguinte. E eles se apresentaram. É Deus quem está tratando o assunto. É Deus que está no gabinete pastoral. É Deus quem está agindo para resolver o conflito familiar. Veja você, agora no versículo de número 6. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Está dizendo o seguinte: profeta quem levanta sou eu. Não são vocês que vão dizer quem é profeta. Vocês estão dizendo que Deus só fala por ele, que não fala através de vocês também? Vocês estão se constituindo profetas? Vocês estão se levantando como autoridade? A autoridade não funciona assim. Não é autodelegação. Não é autoimposição. Então, se tem profeta, sou eu que levanto, sou eu que falo, e eu falo dessa e dessa forma. Agora, preste atenção na defesa que Deus vai fazer com relação a Moisés, versículos 7 e 8. Dá para botar na tela para toda a igreja ler comigo? Versículos 7 e 8. Vamos juntos? Toda a igreja comigo? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, temestes falar contra o meu servo Moisés? Como não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? O que é que Deus está dizendo? Deus está defendendo Moisés. Olha, Moisés é mais do que um profeta. Moisés tem comunhão comigo. Eu falo com ele, boca a boca, face a face. A liderança que vocês estão criticando de Moisés, não foi ele que se auto-intitulou.
Não é ele que está dizendo, Deus só fala por mim. Não, não é ele não. Sou eu que o coloquei nessa posição. E aí Deus agora confronta, repreende os dois irmãos, Miriam e Arão, fazendo uma pergunta que não tem resposta. E a pergunta é: como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus leva muito a sério quando nós nos insurgimos contra aqueles a quem Ele mesmo, Deus, levantou. Ou seja, os irmãos perderam temor. E não é temor de homens, é temor de Deus. Como não temeste? Eles não deviam temer Moisés, deviam temer a Deus. O que é que Deus faz? Deus repreende esses dois irmãos. Mais do que isso, Deus disciplina esses dois irmãos. Olha comigo o versículo de número 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu. A ira de Deus, irmãos, é pesada. Não tem nada mais perigoso para uma pessoa do que se colocar debaixo da ira de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que Deus se retirou. Talvez pior do que a ira de Deus é quando Deus se retira. Não estou mais nesse negócio. Então, vem a quinta lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Deus disciplina aqueles que tentam desestabilizar a família. Deus disciplina aqueles que tentam desestabilizar a família, porque o problema aqui não é apenas de liderança. Deus levantou essa família como liderança. Moisés era o libertador, mas Arão era o porta-voz de Deus. Deus falava pela autoridade de Moisés, pela boca de Arão. Vocês se lembram quando Moisés foi chamado por Deus na sarça ardente? Ele deu muitas desculpas para não aceitar a vocação divina. E depois de tantas desculpas que ele deu, que não sabia falar, que não tinha condições de falar, que ele não era eloquente, que era pesado de língua, Deus, eu vou arranjar um orador para você, eu vou arranjar um proclamador eloquente para você, seu irmão Arão vai ser o porta-voz. Miriam já tinha sido um instrumento de Deus para livrar o Moisés da morte. Miriam celebrava com as mulheres as vitórias do povo de Israel. Mas agora veja bem o que vai acontecer. Primeiro, Deus se ira contra eles. Segundo, Deus se retira deles. Terceiro, olha o verso 10, por gentileza. O que vai acontecer? Vamos ler o verso 10 de novo? Vamos juntos? A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Bom, naquele tempo, talvez essa fosse a mais severa disciplina que alguém poderia receber na vida. Porque a lepra era não apenas uma doença incurável. A lepra era um símbolo da maldição divina. A lepra era um estigma que representava o próprio pecado. A lepra separa, a lepra insensibiliza, a lepra contagia, a lepra deixa marcas, a lepra mata. E agora o texto vai nos informar que Miriam está leprosa. Quando a descrição é feita pelo próprio Arão, ela é vista como um aborto, saindo do ventre de sua mãe, com a metade da carne consumida. Ela está totalmente devastada.
Em outras palavras, irmãos, quando há conflito dentro da casa, quando há conflito dentro da família, e esse conflito está lá reinando, quebrando a harmonia, quebrando a comunhão, quebrando os relacionamentos, um se levantando contra o outro, a ira de Deus se acende e o juízo de Deus vem. Sexta lição. Preste bem atenção nisso. Tragédias podem colocar no lugar a família conflituosa. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Foi preciso acontecer uma tragédia para que aquela família refletisse, para que aquela família acordasse, para que aquela família entendesse que alguma coisa estava errada e precisava ser corrigida. Alguém já disse com muita propriedade que pequenos problemas dividem a família, grandes problemas unem a família. Às vezes o irmão está brigado com o outro, não conversa, não falam com o outro. Aí um deles cai de cama, vai para um CTI. Aí os probleminhas pequenos desaparecem. Aí corre para lá, para abraçar, para beijar, para conversar, para restaurar o relacionamento. Às vezes tem briga dentro de casa, aí um fica com câncer, tratamento pesado. Aí os probleminhas pequenos desaparecem, se reconciliam. Quando Miriam fica leprosa, qual é a atitude a tomar? Olha a postura, por favor, que está escrito aí, por gentileza, versículo de número 11. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Em outras palavras, foi preciso uma tragédia em casa acontecer, para que acordassem, que a postura que estavam tomando era uma loucura, era um pecado. Versículo 13, diz que Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés é manso, e ele podia dizer agora você se vira, você não foi falar contra mim? Agora que morra. Você conhece gente assim? Moisés, que não abriu a boca para se defender, ou para pagar o mal com o mal, abre a boca agora, para interceder pela irmã que estava atacando a sua autoridade. Pequenos problemas separam a família, grandes problemas unem a família. Moisés não tira satisfação. Moisés já falou: eu vou orar sim, mas você estava errada, viu, irmã? Que tem gente que antes de perdoar tem que jogar na cara do outro, do problema do outro. Não, Moisés não atacou sua irmã, Moisés não atacou seu irmão. Não há uma palavra de Moisés para se defender, nem para atacar os irmãos que estão criticando a ele. Moisés se apresenta diante de Deus para ser um intercessor. Você quer cura para a sua família? Você quer restauração para o seu lar? Não devolva o mal com o mal. Vença o mal com golpes de bondade. Você quer restauração na sua família? Não devolva violência com violência. Se coloque na brecha para interceder. Deus é poderoso para reverter esse quadro, através da intercessão. Veja vocês, que depois da tragédia, a família está unida. O Arão está arrependido, a Miriam está leprosa, o Arão recorre a Moisés para orar, Moisés ora,
Aquilo que tinha sido um problema na família, o casamento do Moisés com a mulher cozita, aquilo ali era apenas o gatilho para revelar um problema que estava lá, latente, pulsando, debaixo da pele. Questionamento de autoridade, ciúmes espiritual. Às vezes, meus irmãos, o problema na família não é nem que houve um erro, um pecado grave. Às vezes é ciúme, às vezes é inveja, às vezes é não aceitar que Deus levantou um irmão e não aquele outro ali. E às vezes problemas que nós chamamos de espirituais não passam de um verniz, uma caiadura de um pecado que está lá no coração, de não aceitação, de concorrência, de disputa de espaço, disputa de liderança dentro da família. Essa família que estava ameaçada de estar minada, e no começo da jornada, que poderia comprometer toda aquela multidão na peregrinação do deserto, agora está unida de novo, porque um grande problema surgiu, e os grandes problemas podem voltar a reunir a família e a caminhar juntos. Imagine você se Moisés dali para frente lidasse com uma multidão onde a própria família dele não está unida. Ele reivindica a liderança da nação, mas a sua família não aceita a liderança dele. Ele exerce liderança para fora dos portões, mas para dentro dos portões ele não tem unanimidade, ele não tem companheirismo, ele não tem amizade. A postura de Moisés nos ensina: se estamos sendo criticados ou atacados, é hora de reagir com mansidão. Tem hora que o silêncio da mansidão é mais eloquente do que a gritaria das vozes mais ruidosas. O que eu acho interessante é que Deus cura, mas Deus não suspende o processo. Ela vai ter que ser tirada, enviada para fora do arraial, ficar 7 dias lá, sozinha, no deserto, talvez para refletir um pouco. A promessa da cura está garantida, ela vai estar curada, mas ela não será poupada do processo de 7 dias, na solidão, na quarentena, no deserto. Tem hora que Deus cura, mas não instantaneamente. É preciso passar pelo processo. É preciso aprender. Mas eu encerro com a 7ª lição. Nossa família não é perfeita, mas nossa família não fica para trás. Olha os versos 15 e 16 comigo. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Isso é incrível. Porque notem vocês, o Moisés pediu: não, eu sou o líder, o problema é dela, ela é culpada. Esse povo não tem nada a ver com o problema da minha irmã. Nós não vamos atrasar a caminhada de cerca de 2 milhões de pessoas por causa de uma menina rebelde. Vamos embora, vamos levantar acampamento. Depois ela se vira para correr atrás da gente. Família não fica para trás. Família, você espera. Preste atenção nisso. Essa família tem críticas, tem confronto, mas nessa família também tem disciplina e perdão. Moisés nos ensina: alguém da sua casa errou? Alguém da sua casa falhou? Alguém da sua casa transgrediu?
Alguém da sua casa foi rebelde? Alguém da sua casa se insurgiu contra você? Não descarte. Não menospreze. Não abandone. Família a gente espera. Família não fica para trás. Espere. Veja que o pecado individual afetou o progresso coletivo. Uma multidão tem que ficar retida, parada 7 dias, uma semana. E uma semana é uma eternidade, dependendo do contexto. Mas não ficaram para trás, porque Moisés esperou. Sabe por quê? Porque a restauração de um é importante para o avanço de todos. Tem alguém da sua família que ficou para trás? Família, a gente espera. Família não fica para trás. Reúne todo mundo de novo. Vamos caminhar juntos. Vamos pegar os cacos e pedir para o Senhor fazer um vaso novo. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode e quer fazer. A restauração da família. Nós vamos orar agora, queridos. E fica aqui 4 alertas para nós. Primeiro, é que Deus ouve murmuração, até quando é feita dentro de casa, sem holofotes. Segundo, Deus defende os seus servos. Terceiro, Deus disciplina, mas Deus também restaura. Quarto, a mansidão abre espaço para a operação restauradora da graça. Que Deus nos ajude a ter essa postura e essas atitudes de Moisés. Curva a sua fronte, vamos orar. E pedir que Deus faça este milagre também na nossa casa e na nossa família. Pensa um pouquinho na sua casa agora, na sua família, na sua parentela. Tem luta lá? Tem conflito lá? Quem sabe nesta manhã Deus vai levantar você como Moisés. Moisés que vai reagir transcendentalmente. Moisés que não vai pagar o mal com o mal. Moisés manso, que abdica dos seus direitos e entrega para Deus a solução. O Moisés que em vez de criticar de volta, intercede. O Moisés que está pronto a retardar uma jornada para não deixar ninguém para trás. Não deixe ninguém para trás em sua família. Família, a gente espera. Deus amado, ouve o clamor do nosso coração nesta manhã. E restaura, Senhor, a nossa sorte e restaura a nossa família, Senhor. Gera nesta manhã, Deus, espírito de perdão no coração de cada um aqui. Tira de nós o temperamento tempestuoso, belicoso, vingativo. E dá-nos a mansidão de Moisés, Senhor, a mansidão de Cristo. Dá-nos a bênção, Deus, de encontrar cura para os conflitos familiares. E dá-nos a bênção, Deus, de esperar aqueles que caíram, para que eles se juntem a nós nessa caminhada vitoriosa para a glória do Teu nome. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez você queira que a gente encerre esse culto orando pela sua família. Pastor orou. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar o hino. É o mesmo ou mudou? É o mesmo. Aqueles que têm lutas, problemas, dá para cantar não? Não. Então vamos cantar isso aí mesmo. Se você quer oração pela sua família,
pastor já orou, mas a gente está terminando o culto orando. Depois o pastor vai sair para autografar o livro lá de Reis. Mas nós queremos orar pela sua casa. Eu essa noite tive um pesadelo e dei um murro em Tássia. Foram vários, né? Mas ela já me perdoou, já está aqui feliz. Foi pesadelo, viu, gente? Não foi? Mas essa palavra é profunda, é curativa, irmãos. Você não pode voltar para casa. Quem quiser vir durante o hino, vamos cantar e vamos. Senhor Deus, a Tua palavra falou ao nosso coração. E a Tua palavra nos diz que assim como Cristo nos amou e nos perdoou, nós devemos amar e perdoar uns aos outros. Sabemos que isso só é possível com o poder do Teu Santo Espírito. Restaura, que haja perdão, que haja reconciliação, que as mágoas sejam retiradas, que haja consolo do Senhor. Pai, ajuda-nos na nossa caminhada e que nós não deixemos ninguém ficar para trás, principalmente na nossa casa. Que nós amemos uns aos outros, que nós suportemos uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vivifica.
Pode sentar rapidamente. 2 avisos. O primeiro, acampamento da mocidade do carnaval. Então, por favor, coloca na tela aí. Você deve fazer a sua inscrição. As inscrições são limitadas e as vagas são limitadas, né? Então vamos correr aí para fazer. O lançamento do livro do pastor Hernandes, Segunda Reis, né? O livro Quebrantamento, né? O caminho para o avivamento, é o texto. Está sendo lançado também da série Tratados, Tratados sobre Misericórdia, o coração de Cristo nos céus para com os pecadores na terra. É uma obra clássica do Thomas Goldwyn. E chegou também um material que a Lúcia Minix está escrevendo para os adolescentes. É o conteúdo das aulas bíblicas dos nossos adolescentes. Então passa lá para adquirir. Hoje, às 17, o pastor Vinícius estará pregando e às 19, o pastor Hernandes. Então, esperamos que você venha e traga alguém. Tá bom? Não tem desculpa para dizer que está faltando lugar. Essa fila é o que é? Dos desesperados aí? Pode liberar, vamos embora. Solta todo mundo.